Pai que estás nos céus, muito obrigado por despertarmos com vida e com saúde. Muito obrigado por estarmos aqui para estudar a Sua Palavra. Nesse momento que vamos abrir a Sua Palavra, eu gostaria de pedir que o Seu Santo Espírito possa estar aqui. Gostaria de pedir que os Seus anjos possam preencher esse lugar. Gostaria de me esconder atrás da Sua cruz e que somente as Suas palavras podem ser ditas. Gostaria de pedir que o Senhor nos abra o coração para percebermos os tempos que estamos vivendo. Guarde também as pessoas que estão vindo para esse acampamento, que possam chegar aqui bem. Peço que perdoe os nossos pecados. Nós te agradecemos pela sua misericórdia também, porque apesar de tudo nós ainda temos tempo para estudar. E apesar do mundo estar em condições ruins, nós temos paz para estudar. Queremos desfrutar desses momentos. Isso que eu te peço por Jesus. Amém. Bom, primeiramente, bom dia a todos vocês. É um prazer muito grande poder estar aqui. Meu nome é Gustavo Machado, eu sou originalmente de Vitória do Espírito Santo. Alguns de vocês talvez não me conhecem. E é um prazer muito grande ter sido convidado para participar desse evento. Atualmente eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos. E a razão que eu estou aqui hoje é porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós temos aprendido. Eu acho que é de suma importância para todos nós. Eu entendo que aqui existem algumas pessoas que estão em diferentes níveis do conhecimento e eu vou tentar, como objetivo, a minha parte, é fazer uma introdução para a gente chegar no título que é essa campal, que é a meia-noite. Se eu perguntar a alguns de vocês, o que vocês entendem por meia-noite? Da onde que vem essa expressão que nós usamos? De quando? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 conta a parábola de quem? Das 10 virgens. E essa parábola fala que existia um clamor, um cry, na meia-noite. Então, para que nós possamos entender o que é o significado dessa meia-noite, desse clamor, é muito importante que a gente entenda quando aconteceu essa parábola, em que momento da história se cumpriu. Muitos de nós aqui já estudamos, nós sabemos que a história milerita foi o cumprimento de que parábola? Das 10 virgens. E essa citação está na sua apostila. Então nós queremos estudar esses eventos. Por quê? Porque se ele disser, a Ellen White comenta que durante a história milerita, que nós podemos marcar de uma forma bem geral, entre o ano 1798 a 1844, aconteceu a parábola das 10 virgens. E outros eventos mais. Mas ela fala que essa parábola das 10 virgens foi a experiência da Igreja Adventista. É a nossa experiência hoje. E além de falar isso, ela comenta que isso vai se repetir. E nem simplesmente vai se repetir de uma forma assim, aleatória, uma forma que não tem expressão, que não tem significado, mas ela é bem enfática. E ela fala assim no inglês, to the very letter, ou seja, ao pé da letra, vai acontecer, como se diz em espanhol? Al pie de la letra, ao pé da letra. Então é importante a gente saber o que aconteceu durante esses eventos. E durante esse período aqui, existia um evento que aconteceu no dia 21 de julho de 1844. 21 de julho de 1844. Esse evento aqui, irmãos, foi o evento marcado pela meia-noite. Nós também sabemos que existe o clamor da meia-noite. Então, para que nós possamos entender o significado disso, nós temos que voltar na fonte, como aconteceu, para depois nós tentarmos entender como será nos nossos dias. Então, se vai repetir ao pé da letra, é importante que nós sabemos os eventos que aconteceram aqui, correto? Porque se nós aplicamos o mesmo princípio para nosso tempo, nós podemos entender os eventos. Nós não estamos aqui para prever uma data, mas sim para entender os eventos que estão se repetindo. Então, antes da gente chegar nesse ponto, porque o irmão Marco Barrios, ele vai explicar exatamente aqui na nossa história, todos nós sabemos que nós teremos uma lei dominical, correto? Ou um decreto dominical. Nós sabemos também que o tempo do fim que marca essa geração da história milerita começou em 1798. Para nós, começou em 1989. Talvez alguns de vocês nunca escutaram essa data.
Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso nas nossas apresentações. Mas esses eventos vão se repetir. E durante essa história, nós vamos ter um evento que também é marcado pela meia-noite. E existe um outro evento que vem antes disso, que é chamado a predição, a previsão antes da meia-noite, que vai ser um dos temas que o irmão Marcos vai abordar. Então, meu objetivo com vocês hoje é voltar aqui no começo, entender como a história milerita foi fundada. Mas antes da gente chegar lá, é importante a gente entender o que aconteceu naquele evento, o que aconteceu durante esses 46 anos que passaram, de 1798 a 1844. E um deles eu gostaria de ler para vocês, que está aqui na primeira citação, infelizmente não entrou na apostila, tá? Mas eu posso mandar eletronicamente a apostila revisada, que eu botei mais algumas citações, mas vai estar aqui, que é uma citação que o Espírito de Profecia comenta sobre o Evangelho Eterno. E eu queria trabalhar sobre o Evangelho Eterno agora, para podermos entender que eventos aconteceram durante esses 46 anos da história milerita. Isso aqui não apaga. Isso. Está falando ali, a mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o Evangelho Eterno. Uma pausa. Ela está lendo aqui, a mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o Evangelho Eterno. Pergunta para vocês, que anjo é esse que está voando no meio do céu? Isso, muito bem. Está falando sobre Apocalipse, que capítulo? Apocalipse, versículo 6. Apocalipse 14. Começa a falar do versículo 6 até o 7. 5 também fala. Fala sobre um anjo que está voando. Que anjo que é esse? Mensageiro. E ela fala exatamente qual anjo que é esse? Ela simplesmente um anjo voando. Onde nós vemos esses anjos voando? Em Apocalipse 14, que vai do 6 até que versículo? Até o versículo 11. Vamos continuar lendo. Então ela está trazendo aqui, que mensagem é essa? A mensagem dos 3 anjos, correto? Os 3 anjos. O mesmo evangelho que foi anunciado aonde? No Éden, quando Deus disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o irmão White está fazendo um paralelo com quem? As mensagens angélicas, correto? Que está em Apocalipse 14, com quem? Com Gênesis. Eu escrevo muito grande, acabo usando todo o quadro rapidinho. Então vamos botar aqui, Apocalipse 14. Apocalipse 14, botar do versículo 6 a 11, tá bom? E ela faz uma comparação com quem? Com Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Espera aí, se ela está falando sobre o fim do mundo, que foi as mensagens angélicas, que começaram a entrar em vigor em 1798, a primeira mensagem angélica, tá? A primeira mensagem angélica começou em 1798. Como é que ela pode comparar a história do fim do tempo com a história desde o começo? Esse é um princípio que conta qual é o DNA, qual é a característica do caráter de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 46, versículo 10. Nós vamos estudar isso também, que fala que Deus quer anunciar o fim desde o quê? Do princípio. O fim que aconteceu desde o princípio. E é o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno. Como nós entendemos o que é o Evangelho? Se você perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas da nossa igreja, as respostas que nós vamos escutar é o quê? São as boas novas da salvação, correto? São the good news, é a salvação, que está correto também. Mas ao mesmo tempo, o que ela faz aqui, ela faz uma comparação profética. Por quê? Porque fala que ele vai colocar inimizade contra quem? Quantas classes? 2 classes, correto? Contra a serpente. E quem mais? O que diz lá? Porém, inimizade contra quem? A mulher. Correto? Que é quem? A igreja, o povo de Deus. Correto? A mulher. E o que quer dizer a palavra inimizade? Inimizade quer dizer raiva, rancor. Deus quer colocar onde? Uma inimizade, uma separação entre quem? Entre a mulher, o povo de Deus, e contra quem? Satanás. Correto? Um vai ferir o quê? O calcanhar,
Correto? Cristo foi ferido no calcanhar com a morte dele, mas depois a serpente vai ser o quê? Esmagada com o quê? Na cabeça. Então nós vemos aqui, esse evangelho que o Espírito de Profecia comenta, é um evangelho que aconteceu desde o começo da terra, desde o começo, é o mesmo evangelho. E esse evangelho é um evangelho profético, que faz o quê? Uma separação entre quantas classes? 2 classes de adoradores. É sempre assim na história da raça humana. Deus sempre quer o quê? Ter 2 classes de adoradores. Mas como é que Deus faz isso? Ele vai fazer através do quem? Como é que aqui, quantas mensagens existem aqui, irmãos? 1ª, 2ª e 3ª. Essa separação que Deus quer fazer do seu povo, ele vai usar o quê? Uma mensagem de que tipo? Profética. E como essa mensagem entra em vigor, ela vai ser em 3 etapas. A primeira etapa, se diz o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque está chegado o quê? O seu juízo, está chegando a hora do juízo. Você tem que acertar a sua casa, você tem que botar a sua casa em ordem, porque você está prestes a ser julgado. Qual é a segunda mensagem? Caiu o quê? Babilônia. Babilônia caiu 2 vezes. E qual é a terceira? É chegado o quê? Quem adorar a besta vai receber o quê? A marca da besta. O que aconteceu? Existiu o quê? Uma condenação. Existiu o quê? Um juízo. Então nós vemos que esse evangelho aqui de trás, que ela compara com o mesmo que aconteceu entre a serpente e a mulher, é um evangelho onde Deus quer ter 2 classes de adoradores. Ele quer desenvolver esses adoradores. E a forma que ele faz isso é pela introdução de uma mensagem profética. E essa mensagem profética acontece em 3 etapas. Minha pergunta para vocês: esses anjos que estão voando no meio do céu com o evangelho eterno, eram anjos literais? Na época milerita eles viram anjos voando no meio do céu? Quem representava esses anjos? Mensageiros. Quem são esses mensageiros? Nós. Correto? O Espírito de Profecia é claro em dizer isso. Então esses anjos que estão voando somos quem? Eu e você. Mas que mensagem nós levamos? Quem que dá essa mensagem? Deus através de quem? Do Espírito Santo, correto? Então nós somos mensageiros. Temos o quê? Uma mensagem para levar. Mensagem. E quem dá essa mensagem para a gente? O Espírito Santo. Essa mensagem é dada pelo Espírito Santo. Tudo bem? Então agora, se nós somos as pessoas que levamos essa mensagem profética, que vai ser em 3 etapas, para diferenciar entre 2 adoradores, será que existe algum outro lugar da Bíblia que diz isso? Sim. Abrimos a nossa Bíblia em João, capítulo 16, versículo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isso aqui é uma introdução para muitos, uma repetição, mas eu sempre gosto de começar com coisas básicas para que nós possamos entender como nós chegaremos a esse ponto aqui e quão importante é entender o significado da meia-noite. Tá? Então, João capítulo 16, versículo 8, nós sabemos, João capítulo 16, versículo 8, fala o seguinte: e quando ele vier, vamos ler o versículo 7 primeiro. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Quem está falando aqui? Jesus. Convém que eu o quê? Eu tenho que ir embora, né? Que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, quando você estuda isso aqui, primeiro Cristo tem que o quê? Ele está dizendo, convém, é necessário que eu vá, que eu tenho que ir embora. E quando eu for, vai vir quem? Um Consolador. Então, esse Consolador no versículo 8 fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e que mais? Do juízo. Nós vemos outra vez mais aqui 3 quantos? 3 passos. Primeiro, ele vai convencer o quê? A gente do pecado, dizer que nós estamos em erro, para a gente ir o quê? Ao pé da cruz, correto? Depois que você vai ao pé da cruz, você se converte, você passa pelo processo da justificação, correto? Depois disso, você entra no processo da justiça. O que é a justiça? A justiça é você estar right, você estar correto com Deus.
Você está andando em righteousness, em justiça. E a última coisa é o quê? O juízo, é a glorificação. Uma vez que você passa pelo processo da conversão, seus pecados são apagados, são borrados, você está justificado, que entra outra coisa. Você passa pelo processo de quê? Justificação, certo? Qual é a próxima? Santificação e depois glorificação. Quando você passa pelo processo de justificação, seus pecados são apagados, você recebe o título, o direito de poder ir para onde? Para o céu. Depois você continua a andar no processo de santificação. E o último, que é o juízo, é a glorificação. Uma vez que você passou por todos esses testes, Cristo falou, ok, nós vamos terminar esse processo seu de justificação e você agora recebe o título, você está julgado, você passou nesse teste. Nós vemos essas 3 etapas do Evangelho acontecendo através da Bíblia. Se você busca o número 3, existem vários exemplos. Por exemplo, o santuário. Nós temos o santuário, a parte de fora do santuário nós chamamos o quê? Do pátio, correto? O átrio em espanhol. O átrio. O que significa? O que acontece no átrio, irmãos? O sacrifício, correto? O sacrifício tem que ser feito. O que significa o sacrifício? Os nossos pecados são o quê? Apagados. Então nós temos o pátio. O que mais? O lugar o quê? Santo. Você está passando o processo de santificação, correto? E depois é o quê? O lugar santíssimo. Essas 3 etapas nós vemos através da Bíblia. E é interessante você ver, como é que pode, peraí Gustavo, se eu vejo aqui, eu passo pelo meu pecado, estão sendo perdoados, o Espírito Santo me justificou, não vai me convencer do pecado, depois eu vou para a justiça, depois para o juízo. Justificação, santificação, glorificação. Temer a Deus, dar e glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e a segunda mensagem é o quê? Como é que pode cair? Se você está justo, você está justificado, recebe o título de Cristo, o diploma, para você poder, Cristo põe a vestimenta dele em cima da gente, como é que você pode cair? Você cai porque o Evangelho eterno produz 2 classes de adoradores. Se você procura a história de Caim e Cain and Abel, Caim e Abel, né? Em português, Abel. Desculpa, às vezes sai uma confusão danada na cabeça aqui. Caim e Abel. O que Deus manda eles fazerem? Um sacrifício. Por que você tem que fazer um sacrifício? Something happens, correto? Algo aconteceu, algo está errado. Provavelmente eles estavam em quê? Em pecado. Concorda comigo? E qual foi a ordem que Deus deu para eles? Para fazer um sacrifício. Então nós vamos colocar aqui, pecado, justiça. Tá ficando uma confusão aqui, deixa eu apagando aqui. Pecado, justiça e juízo. Certo? Então os 2 estavam em pecado, certo? Correto? Que Deus mandou eles fazerem um sacrifício. Um deles fez o quê? Caim fez o quê? Não obedeceu. E ele fez o quê? Um santuário que não foi o que Deus pediu, correto? Desculpa. Não obedeceu. E Abel fez o quê? Fez o que Deus pediu. Quando chegou o juízo com ele, o que aconteceu? Abel passou, ele foi, na época do juízo, Deus aceitou a sua oferta, e Caim, o que aconteceu? Não aceitou. Isso é um exemplo bem básico para você ver que o Evangelho eterno não é simplesmente as boas novas que vai salvar todos. O objetivo de Deus é Ele quer salvar todos. Mas qual é a realidade? Nem todos vão cair. Então nós vemos aqui em Abel, a segunda pessoa, existe uma queda. Essa queda é quando você rejeita essa mensagem e você simplesmente demonstra aquilo que você é. Só com esse exemplo, quantas pessoas existiam ali? 2. Quantas por cento conseguiram passar no teste? A parábola das 10 virgens. Quantas virgens existiam? 10. Quantas se prepararam? 5. Através da história da Bíblia, nós vemos que o Evangelho eterno é a forma que Deus usa para trazer o povo dele em perceber que nós estamos numa condição horrível. Mas por que isso está acontecendo? É interessante que, ultimamente, no nosso ministério, tem estudado muito sobre a natureza do homem, né? E a natureza do homem, se você for ver, nós temos a consciência, correto? A alma vivente, nós temos a consciência. E a consciência tem 2 trabalhos, certo? Um dos trabalhos que faz é dizer pra gente, olha, certo ou errado? Não, tá errado eu pegar e roubar isso daqui, não é meu, correto? E tem uma outra parte da consciência que vai convencer você do erro.
certo? Ela vai dizer para você, nossa, está errado, você não pode roubar, porque os mandamentos falam que você não pode fazer isso. E esse processo, deixa eu escrever aqui, nesse lado aqui, a consciência humana, e uma coisa, meu português cada vez mais se deteriora. Se vocês verem algum erro de português, por favor, me corrigem. 3 vezes por ano. A consciência, ela vai dizer pra gente o que é certo e o que é errado. Ao mesmo tempo, ela vai convencer dos erros que a gente fez, dos pecados que a gente fez. Quem é que convence a gente do pecado? Espírito Santo, correto? Convencer a gente do pecado e da justiça. Por que às vezes, então, o Espírito Santo tem que fazer esse trabalho? Se é o trabalho da consciência nossa que tem que fazer esse trabalho, por que o Espírito Santo às vezes tem que fazer isso? Está embotada. Ou algo está errado, está embotada. A nossa consciência está o quê? Está atrapalhada, não funciona direito. E eu vou discutir com vocês um pouco sobre a diferença entre algo moral e profético. Ao continuarmos aqui, nós vamos ver que a moralidade é algo que todos os evangélicos hoje têm. Se você conversa com o evangélico hoje, eles são bons, corretos? Eles sabem que não podem roubar, eles sabem que não podem matar, correto? Mas o que diferencia a gente ou de outras pessoas? É a parte profética. E nós vamos estudar isso aqui agora na primeira palestra sobre isso. Essa parte profética nossa está embotada, não está funcionando. Se eu perguntar para você hoje aqui, Israel, vai lá cometer adultério, você vai fazer? Todos nós adventistas já sabemos que não é. Todos os evangélicos sabem disso. O que a consciência, o Espírito Santo precisa consertar que está embotado? O Espírito Santo que precisa consertar a gente desse evangelho profético, que por muito tempo foi o princípio da nossa igreja, mas com o passar do tempo nós já esquecemos como ele funciona. Hoje, o Espírito Santo quer consertar essa parte da nossa consciência. Mostrar pra gente que Deus é esse Deus maravilhoso que está dando pra gente a história da raça humana inteira pra gente saber como ele funciona. Só que a gente tem uma visão muito errada de Cristo. A gente acha que basta simplesmente eu ajoelhar, Deus me perdoa meus pecados. Ele tem esse poder. Mas você não consegue passar esse poder se você não passar pelo processo de conhecê-lo. E você só conhece a Deus quando você o quê? Estuda as Escrituras. Não é simplesmente algo ler as Escrituras, mas é você entender dentro do seu coração. E a forma que Deus faz isso é demonstrando através da profecia. Por isso que o Espírito Santo entra na história para consertar essa nossa consciência que está embotada. Porque ao consertar, ele vai passar a gente por essas 3 etapas do Evangelho. E ao passarmos por isso, nós seremos capazes de discernir entre nós e as outras igrejas, entre as outras pessoas. Porque se você perguntar a um evangélico hoje, será que Cristo está voltando hoje? Claro que está. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Sinais de guerras, rumores, pestes, terremotos. Ok? Já acontece, já tem muito tempo. Por que agora é diferente? Mas ela fala o quê? Como nos dias de quem? Noé. Como nos dias de Ló. E se você estudar a história de Noé em detalhe, que nós vamos estudar, você vai ver por que Cristo usar aquela comparação na época de Noé. Será que é só por causa que eles estavam se divorciando, se casando? Divórcio já existe há muitos anos. Como é que nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo? É que quando você vê esses evangelhos de uma forma profética. Então quando a gente traz o evangelho eterno para a história milerita, que ela compara que foi o que aconteceu no Éden, Deus quer trazer essa mensagem para quem? Essa primeira mensagem angélica chegou para que lugar do mundo? Para os Estados Unidos da América. Por quê? Então vamos lá, vamos estudar aqui. Porque Deus, primeiro, julga o quê? A sua casa. E a casa dele, naquela época, era quem? Os Estados Unidos da América. Por quê? Eu vou explicar para vocês isso. Ok. Se nós colocamos aqui uma data, 1798. Isso aqui foi o tempo do fim da história milerita. Eu vou explicar para vocês nas próximas palestras. Só isso aqui começou a marcar onde a primeira mensagem angélica entrou na história.
e terminaremos aqui em 1844, 22 de outubro. Ellen White fala que a primeira mensagem angélica foi dada para Guilherme Miller para ser levado para onde? Para os Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América foi a nação escolhida por Deus para receber um povo. Então aqui, irmãos, nos Estados Unidos da América foi quando a primeira mensagem entrou. Antes de chegar a 1798, irmãos, vocês se lembram que período foi esse que precedeu? Que começou no ano 538, depois de Cristo? 1260 dias. Esse período, irmãos, é chamado que período da história? O período de quê? De trevas, correto? Obrigado. Um período de trevas, certo? Deus queria tirar o povo da onde? Das trevas para o quê? Para a luz. Nós vamos desenvolver isso daqui. Esse período aqui de 1260 anos, nós sabemos que a igreja, Deus representa o seu povo, a sua igreja, através de Apocalipse capítulo 2 e 3, falando sobre o quê? As 7 igrejas. São demonstrações que aconteceram literalmente, mas também simbólicas da característica do povo de Deus. Vocês se lembram que igreja foi essa das 7 igrejas do período de 538 até 1798? Não. Foi a igreja de Tiatira. Tiatira. Que igreja foi essa? Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Apocalipse 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, está falando da igreja de Tiatira, que deixes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos lá, vamos estudar isso aqui. Está falando de quê? De uma mulher ou de um homem? De uma mulher. Qual o nome dessa mulher? Jezabel. Ok. Vamos desenhar aqui uma mulher. Desenho do Marco que desenha bem, eu não desenho nada. O meu aqui é bem rústico. Qual é a característica dessa mulher de Jezabel? Eles deixaram o quê? Deixaram a Jezabel fazer o quê? Ensinar e enganar o quê? Os meus servos. Então a Jezabel, durante esse período de tempo, estava o quê? Ensinando, fazendo o seu trabalho. Tá? Agora, e é uma mulher. Se é uma mulher, é o quê? Que tipo de... É uma mulher, é uma quê, profeticamente? Uma igreja. Que tipo de igreja? Boa ou ruim? Abrimos a nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Mantenha sua mão no capítulo 2. Capítulo 12 conta a história de uma outra mulher. Quem era essa mulher? Vou ler aqui versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Está grávida com dores de parto e gritava com ânsias. E viu outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a sua cabeça seus diademas. Aí o que aconteceu? Versículo 5. E deu à luz a um filho que há de reger todas as nações com varas de ferro, que é Jesus Cristo, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono, na morte de Cristo. Versículo 6. E a mulher fugiu para onde? Para o deserto, onde já havia lugar parecido para ela, para que ali fosse alimentada por quanto tempo? Ok, 1260 nós temos o quê? Uma outra mulher sendo falada aqui, certo? Vamos colocar aqui? Uma outra mulher. Mas essa mulher é o quê? Pura, certo? Estou vendo o contraste aqui? Entre duas mulheres? E para onde essa mulher pura foi levada? Para o deserto. Agora abrimos aqui a nossa Bíblia, Apocalipse 17, versículo 1. Nós vamos ver, é a mesma história, só que em diferentes prismas. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande o quê? Prostituta que está assentada sobre o quê? Muitas águas. Se você for no versículo 17, fala que a água significa o quê?
povos, tá bom? Com a qual fornica com os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o quê? Com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito para onde? Ao deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então nós vemos aqui Apocalipse 17, isso aqui é Apocalipse 12, Apocalipse 12, correto? Agora Apocalipse 17, versículo 3, uma outra mulher. Como é que chama essa mulher? Uma prostituta. Prostituta. E ela está sentada sobre muitas águas, muitos povos. Eu vou provar para vocês que isso significava a Europa. Nós vamos ver aqui agora. E qual era a característica dela? Ela fornicou com quem? Com os reis da terra, certo? Então vamos lá, não quero perder vocês. Nós estamos vendo aqui um período, que foi um período de trevas, onde nós temos quantas igrejas? É a igreja de Tiatira, certo? Minha pergunta para vocês é, durante todas essas igrejas, será que existiam pessoas boas? Sim. Correto? Deus sempre tinha o seu povo. Mas o que aconteceu na igreja de Tiatira? Ela foi influenciada por qual mulher? Jezabel, que é a mesma mulher de quem? Apocalipse 13, que ela é o quê? Uma prostituta, correto? Mas ao mesmo tempo, Deus tinha um povo o quê? Puro. Quem era esse povo durante esse período dos 538 aos 1798? Os valdenses, todas essas histórias, certo? O que aconteceu? Durante esse período, a próxima igreja, depois de Tiatira que segue, qual que é? Sardes. Vamos botar aqui uma linha aqui, ó. Ok? A próxima igreja que segue é o quê? Sardes. Só mais uma coisinha. Apocalipse 17, que fala sobre essa prostituta. Como é que é o nome dela? Versículo 5. Alguém que eu vou ler para vocês. E na sua testa estava escrito o quê? O nome. Mistério o quê? Grande Babilônia, a mãe de quê? Das prostitutas e abominações. Então como é que chama essa igreja aqui? Babilônia, correto? Certo? Babilônia. Tudo bem? Geograficamente, aonde que estava localizado Babilônia durante esse período? Na Europa, correto? Porque foi aqui onde que o quê? O papado governou por 1260 anos. Nós sabemos, Babilônia literal aconteceu quando? Quando que o povo judeu foi levado cativo? Lembra na história de Jeremias? Porque eles quebraram o pacto. Quem que veio do norte e levou eles cativos por 70 anos? Babilônia. Nós vemos o literal com o quê? Com o espiritual. Nós temos a estátua de ouro que seguiu por Medo-Pérsia, Grécia, todos mais, mas todos representam quem? Babilônia. Então aqui nós vemos que a igreja de Tiatira se encontrava em onde? Em Babilônia. A próxima igreja que se chama é Sardes. Alguém sabe o que significa a palavra Sardes? Sardes quer dizer sai dela. Existem vários significados. Um deles é sai dela. Pergunta para vocês, sai da onde? De Babilônia. Qual Babilônia? Europa espiritual. Quem controlava? Que mulher controlava? Jezabel. Mas quem vai sair da Babilônia da Europa? Essa igreja o quê? Pura, que foram para onde? Para os Estados Unidos. Como é que chamava esse povo? Hoje nos Estados Unidos é o chamado dia do Thanksgiving, é o dia de ação de graça, exatamente hoje. E eles comemoram, né, a saída dos que chegaram aonde? Nos Estados Unidos são os pilgrims. Como é que fala em português? Puritanos ou os peregrinos. Então, esse povo era um povo o quê? Puritano, que se transformou em quem? Sardes. Quem está saindo da onde? Estão saindo de Babilônia. Me segue? Então eles saem de Babilônia para vir para onde? Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora se transformou numa terra o quê? Abençoada, porque recebeu quem? A Igreja de Deus. Profeticamente nós chamamos de como? Aqui é a Europa, correto? Aqui vai ser quem? Os Estados Unidos
da América, que chamamos a Terra Gloriosa. Babilônia é um símbolo do quem? Do mundo, correto? Todas as fornicações, abominações estão lá. Aonde nós lemos na Bíblia exemplo de um povo que foi muito ateu, que quando perguntaram, deixa eu levar o meu povo, qual foi a resposta do faraó? Quem é o quê? O seu Deus, correto? Então nós podemos espiritualmente marcar o Egito como sendo também o quê? Babilônia. Moisés tirou o povo da onde? Do Egito para onde? Canaã. Canaã é uma simbologia de quê? A nova Jerusalém, correto? A casa de Deus. Concorda comigo? Então, se você trazer uma outra história, a história de Moisés, Moisés é uma comparação de quem? De Cristo. Porque Cristo, quando veio aqui atrás também, eu vou mostrar para vocês, ele faz também uma nova igreja. Que igreja foi essa? A igreja apostólica. Como é que se chama essa igreja dentre as 7 igrejas? Qual foi a primeira igreja? Éfeso. Aqui atrás, se nós voltarmos aqui, no ano 27, vou botar no ano 31, quando Cristo foi morto. Aqui começa qual igreja? Efésios. Nós temos 7 igrejas, correto? Que vai chegar até a Laodiceia. Podemos dizer que Laodiceia começou quando? A partir de quando? Até a partir de 1844, logo depois, mas por simplicidade, a igreja de Laodiceia, ela vai seguir daqui para frente, concorda? Laodiceia. E nós vamos ter um dia que teremos o quê? O decreto dominical. Quando Cristo entrou aqui na Terra, qual era a condição da igreja daquele tempo? Estava em trevas. Vocês sabiam que o Espírito de Profecia, quando ela comenta que esses 1260 anos aqui de cativeiro da igreja cristã, ela compara isso com o quê? Com 70 anos de cativério o quê? Babilônico. Então, espiritualmente, nós sabemos que as 7 igrejas também aconteceram aqui antes de Cristo. Começando desde o quê? Moisés. Moisés, quando tirou o povo de lá, os que saíram do Egito, começou qual igreja? A igreja de Éfeso. Nós vamos chegar a um ponto aqui que nós vamos ter o quê? A perseguição dos 70 anos de cativeiro, correto? Que é igual a qual? 70 anos é igual a qual? 1260? Que é igual a qual igreja? Tiatira. Então, essa época eles estiveram no cativeiro babilônico, que igreja foi essa? Tiatira. Certo? Concorda comigo? Na época que Cristo chegou aqui na Terra, ele começou qual igreja? A igreja cristã primitiva, que era a igreja de Éfeso. Se nós sabemos que as 7 igrejas se repetiram aqui atrás também, qual era a igreja que estava aqui na época que Cristo estava começando seu ministério no ano 27? Laodiceia. Nós vemos a igreja o quê? De Laodiceia, na época de Cristo, e depois Cristo começou seu ministério e se transicionou para qual igreja? Éfeso. Então, quando você vê a história de Moisés aqui atrás, Moisés representa quem? Cristo. Porque Moisés foi tirado da onde? Das águas. Tirar de algum lugar. As pessoas usam águas por causa do contexto que ele estava no rio. Mas foi tirado de algum lugar. Tá? Então, o povo está sendo tirado da onde? Da Babilônia, que era quem? O Egito. Foram levados para onde? Para a Terra Gloriosa. É o mesmo paralelo. Tá? Então, quando a gente vê que essas mensagens angélicas chegaram na história, é um chamado que Deus está fazendo para eles saírem da onde? Das trevas para a luz. Tudo bem? Então, eu vou colocar para vocês aqui, trevas, vocês mesmos me disseram, e luz. Que trevas são essas, irmãos? Trevas espirituais, trevas do conhecimento de Deus. Trevas espirituais. Agora eu vou discutir com vocês aqui 2 coisas. Para a gente... Quantos minutos mais eu tenho? 15. Vou apagar um pouco desse lado aqui. As trevas que eu vou sugerir para vocês, será que eram que tipo de trevas? Eram trevas morais ou trevas proféticas? Pelo Evangelho Eterno.
O problema que a gente vê quando a gente começa a estudar essas mensagens, muitas das coisas que as pessoas falam assim, nossa, é muito difícil, precisa aprender isso, né? Como é que faz? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito simples. Ok, essas aqui são as 2 tábuas dos 10 mandamentos, tá bom? Pergunta para vocês, os 10 mandamentos são de lição moral ou são de lição profética ou ambos? Ok, ambos. Então vamos ver por quê. Então vamos botar 2 coisas aqui. Uma linha para lições morais, o M para moral, e outro para lição profética. Em primeiro lugar, quantos mandamentos tinha aqui desse lado? Quantos tinha desse outro lado? Aqui, os primeiros 4 mandamentos se relacionam com quem? Homem e quem? Deus. E aqui? Homem com homem. Em que dia que o homem foi criado? Está vendo a comparação dos números? Então, se você for pegar, por exemplo, o sábado, né? O sábado você pode pensar, será que ele é moral ou ele é profético? Ou até o adultério. O que tem de adultério profético nisso? Porque se você for pegar o adultério, está falando lá, você não pode adulterar. Porque está errado. Certo? Está nos mandamentos morais. Pergunta para vocês. Na raça humana hoje, se você for ver os animais da face do reino terrestre, eles são, a maioria deles, né? Eles são o quê? Monogâmicos? Um só casal ou tem vários casais? Vários. Nós, a raça humana, somos a única que temos que ter o quê? Uma só esposa e um só marido. Por que isso? Que lição de moral eu tiro disso? Porque se você for ver a lição profética, a lição espiritual, nós temos Cristo, Jesus Cristo, que é chamado do quem? O noivo. Ele quer casar com quem? Com a sua esposa, que é quem? E Cristo quer casar com uma esposa ou com 2 esposas? Com uma só. Ele vai divorciar de uma para casar com outra. Está entendendo? Ele não vai casar com Laodiceia, porque Laodiceia, ele vai cuspir da sua boca. Deus quer uma igreja o quê? Transformada. Então, essa simbologia de um adultério dos 10 mandamentos tem uma lição de quê? Profética. Moral é para você não casar. E qual que é outra? Profética. Por exemplo, o sábado. Você ensina uma pessoa, né? Nós guardamos o sábado. Ok, a gente estuda na Bíblia, vê que sábado, você busca todas as linhas, você vê que não pode fazer isso, tem que guardar. Mas qual a importância disso? Qual é a visão profética? Porque no dia que tivermos essa lei dominical, nós vamos chegar para as pessoas e falar o quê? Olha, o dia de adoração é o sábado, não é o domingo. As pessoas que não conhecem essa mensagem, eles vão falar para você, não, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os pobres, eu ajudo meus amigos, eu não trato mal minha esposa. Qual vai ser a resposta que vai dar para essa pessoa no decreto dominical? Se você não guardar o quê? O sábado, você vai o quê? Morrer. É algo de quê? De vida ou morte. O paralelo que os 10 mandamentos dão para a gente tem lições morais, mas tem o quê? Lições proféticas. Para que quando chega o tempo nós podemos aplicar. Qual é a característica de algo moral? De algo moral é isso. Se os mandamentos falam, não matarás, o que você vai fazer, tio Israel? Você faz pergunta para Deus, não, peraí, Deus, vamos negociar aqui, vamos ver se a gente resolve esse problema aqui. Eu não gosto do meu irmão aqui, fez isso comigo, eu tenho que matar ele. Você negocia com Deus? Você faz o quê? Você obedece sem fazer o quê? Obedece sem perguntas, vou botar isso aqui, sem fazendo perguntas nenhuma, certo? Que tipo de pessoas obedecem sem fazer perguntas? Tudo bem, verdadeiros adoradores. O que mais? Uma coisa bem simples. Obediente. Os ninhos, as crianças, eu tenho 2 crianças. As crianças, elas obedecem sem fazer o quê? Quem mais obedece sem fazer pergunta? Os servos também obedecem sem fazer perguntas. Quem mais? Exércitos, correto? Soldados, teoricamente, obedecem sem fazer perguntas. Todas essas são características de quê? Das pessoas que estão, né, que têm a parte moral
na história. E é interessante que isso acontece como um ponto histórico ou é diferente? Ou seja, cada pessoa pode conhecer as leis em momentos o quê? Diferentes. Então, geralmente, a história daqui, como se diz, tem um espaço de intervalo, entendeu? Não é um marco, é um evento, como se diz, um processo, tá bom? A outra coisa, vamos ver a profecia. Aqui que começa o problema. Porque se você vê, chega uma pessoa de fora, com um linguajar diferente, linguajar de estudos, que não condiz com o que nós sabemos até hoje, como nós fomos criados, que começam a falar números, paralelos, histórias, que não condiz com nada que nós sabemos, e fala assim, olha, você precisa aprender a profecia do 2520. Porque essa profecia é importante, é um ponto que vai te levar você às origens. E eu acredito que é um ponto importantíssimo na nossa fé, como quase um ponto de salvação. As pessoas escutam isso daí, o que eles vão fazer quando estão lidando com a parte profética? Primeiro nós fazemos o quê? Não, peraí, com que autoridade você pode chegar aqui e dizer que isso aqui é correto? Quem te disse que 2520 é correto? Quem te disse que a sua metodologia é correta? Estou vendo a diferença quando você está lidando com algo moral, nós obedecemos sem o quê? Fazer pergunta. Na parte profética, nós fazemos o quê? Nós questionamos antes de quê? Aceitarmos. Por exemplo, na época de Cristo, por que você acha que eles rejeitaram Cristo? Tiveram vários fatores. Uma das coisas, eles não entenderam o quê? Triunfante. Jesus não tinha a vestidura que eles queriam. Eles esperavam outra coisa. E o que aconteceu? Eles não entenderam o quê? Qual profecia? Das 70 semanas. E a pergunta para vocês, será que foi um erro simples que eles fizeram, ter errado aquilo? Ou foi algo de vida ou morte? A história milerita, irmãos, essa igreja de Sardes, que foram os puritanos, Cristo trouxe a mensagem para eles aqui, o anjo que desceu de Apocalipse capítulo 14. Só que as igrejas protestantes, o que eles fizeram? Rejeitaram. Ellen White fala aqui nos primeiros escritos, página 55, que 22 de outubro, quando Cristo passou do lugar santo para o santíssimo, as igrejas protestantes que rejeitaram a mensagem, quem respondeu às orações dele? Quem estava respondendo? Satanás respondia às orações dele. Então, o fato é, quando se lida com profecia, porque aqui nós vemos uma pessoa começando a trazer o quê? Eventos proféticos. Esses eventos proféticos foram testados, o povo. E ao você rejeitar esse evento profético, você tem a grande chance de se perder eternamente. Então aqui, irmãos, nós vemos que na parte profética, as pessoas querem fazer pergunta antes de obedecer. A segunda coisa, eu falei que aqui é um processo, você começa a guardar os mandamentos em diferentes momentos. Na parte profética, irmão, eventos. Eventos históricos, ou seja, 2.300 tardes manhãs, começou no ano 457, 1260, 538, são datas proféticos. A pergunta é, peraí, Gustavo, eu sou velho, minha cabeça já tem 70 e tantos anos de idade, eu não consigo captar essas coisas, eu não consigo, não tem jeito. Será que eu preciso disso? O mais importante é meu tempo, minha comunhão com Deus. Olha a história do passado. A história se repete. Quando a história se repete, a gente pode querer aceitar isso ou não. Mas o que a história diz pra gente é, se você não aceita, você vai se perder. Será que você precisa explicar para mim com detalhe o ano 457, que foi no primeiro dia do primeiro mês, de Êxodo e tudo mais? Cristo pede isso de você? Não. O que ele pede é que você o quê? Obedeça, sem perguntar. Com estudo e conhecimento, ele te dará a força para você o quê? Entender os eventos. Então nós vemos aqui, irmãos, que o povo que estava no 1260 anos, será que eles estavam em trevas porque eles não conheciam as leis morais? Será que eles não conheciam as leis morais? Será que eles não conheciam os 10 mandamentos? Será que na época de Cristo os judeus não conheciam os mandamentos? Será que na época de Moisés eles não conheciam os mandamentos? A lei moral, irmãos, sempre o quê? Existiu. E o povo sempre o quê? Guardou. O que então faz a diferença? É a profecia. Por isso que o Espírito Santo tem esse trabalho de 3 coisas. A nossa consciência está corrompida. A gente não consegue ser convencido do pecado.
E esse convencimento desse pecado é através da profecia. Para você sair da escuridão e vir para a luz, essa luz, irmãos, era a luz que Deus deu com a mensagem dos 3 anjos. E essa mensagem, irmãos, começou a testar o povo like there is no tomorrow. O povo inteiro foi testado. Nós vamos estudar que no começo ninguém queria escutar nada. Depois, quando teve um evento que deu ímpeto à mensagem, a primeira mensagem recebeu poder, milhares de pessoas entraram no movimento. E ao passar dos tempos, quando tiveram os desapontamentos, sobraram o quê? 50 pessoas. De 200 mil pessoas que estimam-se que estavam vivendo aquele movimento, 50 pessoas sobraram. É algo para a gente refletir, porque nós hoje na Igreja Adventista pensamos que nós somos super especiais. Nós somos a menina dos olhos de Cristo, mas nós achamos que nós não temos problema nenhum. Nós somos Laodiceia, correto? Nós somos pobres, achamos que temos tudo, mas Deus quer o quê? Cuspir a gente da boca dele. Na próxima palestra, eu quero contar essa experiência de sair da Laodiceia para Éfeso. Cristo não vai casar com uma igreja que está na condição espiritual de Laodiceia. Ele quer que nós saímos da onde? Da Babilônia o quê? Espiritual. Será que nós estamos hoje numa Babilônia espiritual? Porque sim. A Babilônia espiritual, irmãos, será que a nossa igreja é Babilônia? De forma alguma. Nossa igreja não é Babilônia. Mas será que a nossa igreja pegou coisas da igreja da Babilônia? Vocês se lembram nos 70 anos de cativeiro babilônico? Os israelitas eram babilônicos? Mas eles estavam onde? Em Babilônia. Ao você estar em Babilônia, o que acontece? Você pega as suas manias, os seus costumes, as suas vestiduras. Será que a Igreja Católica introduziu na nossa igreja? Quais são os 2 dogmas principais da Igreja Católica, irmãos? Adoração ao domingo e a imortalidade do quê? Da alma. Será que existe isso hoje na nossa igreja? A gente está tão corrompido? Não. Claro que não. Mas o que entrou então na nossa igreja? O Guilherme vai falar sobre isso também. Entrou um vinho da Babilônia. O que é esse vinho? O vinho são doutrinas, irmãos. As doutrinas, Satanás sabe que essa igreja é a igreja pura. Satanás sabe que durante aquele momento, de 1840 a 1844, foi a manifestação gloriosa do poder de Deus. Ele sabe que ele quer corromper essa igreja. Ele vai corrompendo com um processo longo. Ele vai o quê? Colocando doutrinas que cada vez mais se parecem com quem? Com Babilônia. Nós temos um chamado para sair dessa Babilônia espiritual de doutrinas. Nós temos que voltar às nossas origens. Quando você volta a essas origens, você vai encontrar o refrigério. O objetivo desse meu estudo é dar uma introdução para vocês que o evangelho eterno que Deus quer usar é um evangelho profético. E esse evangelho, irmãos, nós temos que saber qual é a condição que Deus quer, nós temos que saber quais são os termos para a gente ter um pacto com Ele. Não é simplesmente dizer, ok, estou salvo. Deus é claro, ele usa todo esse processo. E o que faz a diferença, irmão, a nossa consciência está corrompida. Esse corrompimento é na parte profética. E é isso que Ele quer restituir na gente hoje. Não é se você come carne, se você é vegetariano, se você come queijo, ou que vestidura você põe. Isso não é o foco. O foco é você voltar nas origens proféticas. Quando você volta, a sua vida vai ser transformada. Não é simplesmente focalizar em coisas, porque a gente vamos ver se aquela pessoa realmente é um cristão. Olha lá, ele usou aquela roupa. Não acredito. A gente começa a julgar de que forma? Moralmente. Mas nós temos que ver o quê? A parte o quê? Profética. O que está sendo ensinado? Qual é a luz que está sendo dada? Será que é a luz que está sendo baseada na verdade? Ou é uma luz que está corrompida? Vamos terminar com uma oração? Ficamos de joelho para a gente terminar essa palestra. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos está dando tempo e graça para que nós possamos consertar a nossa consciência que está corrompida. Obrigado que o Senhor falou que ia mandar o Consolador para a gente. Que esse Consolador possa fazer esse trabalho, Senhor, de começar a transformar a nossa mente. A gente não quer um estímulo intelectual somente, onde a gente vê os números paralelos e acha que maravilhoso isso. E a gente vai para casa como se nada tivesse acontecido. Nós pedimos que isso possa entrar no nosso coração,
para que nós possamos ter o desejo de sair da Babilônia e começar uma transformação espiritual. Infelizmente, nós estamos nessa condição caída, ruim, naked, que é a Laodiceia. Ajude-nos a acordarmos para que estamos entendendo os eventos que vão acontecer agora. Perdoa os nossos pecados, continua conosco no resto do dia. Em nome de Jesus. Amém.